Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Histórias Reais, Vidas Reais. Está no ar esse podcast que foi criado pela médica baiana Milena Paiva. Este é um projeto que nasceu da vontade genuína da doutora Milena em poder dar voz aos pacientes que ela cuida, que tiveram suas vidas transformadas. É uma forma de reconhecimento ao sucesso deles. São trajetórias de superação e aqui os pacientes vão poder falar tudo, sem esconder nada. Do início do tratamento, lá do início, quando estavam bem maus na hora de procurar a doutora Milena, até hoje, porque por trás de cada resultado existe uma vida transformada. Aqui a gente não está buscando perfeição, gente. Aqui a gente está buscando autenticidade, relatos sinceros, que emocionam, que ensinam e mais do que isso, inspiram a gente. Eu sou Patrícia Abreu, jornalista, e com muito prazer aceitei o convite de doutora Milena Paiva para conduzir o podcast aqui, Histórias Reais, Vidas Reais. Doutora Milena, que prazer e que responsabilidade, tudo bom? Tudo ótimo, Paty. Eu sempre vou te agradecer por você ter aceitado o convite. Você é minha jornalista do coração, minha global, linda, maravilhosa e uma paciente incrível também, com resultados lindos. Daqui a pouco eu acho que eu vou até te fazer umas perguntas. Já quer tomar meu lugar, já quer tomar meu lugar. Minha gente, olha, no episódio de hoje, claro, né, a gente já falou com a nossa anfitriã, doutora Milena Paiva, mas a gente também tem uma outra convidada, paciente, doutora Milena, uma paciente, eu não vou dizer de peso, porque ela não é pesada, ela tá fina, linda, maravilhosa, ela é atleta. A gente está falando de Alessandra, esqueci, cortou. Eu que me perdi. Não, eu vou voltar. 3, 2, 1. No episódio de hoje, claro, não é isso no episódio de hoje, claro que eu já falei com a Milena. 3, 1. Então já agradeço a confiança, doutora Milena. Olha, para quem não sabe, Milena Paiva é nutróloga com foco no emagrecimento seguro, longevidade e reposição hormonal. Ela tem acompanhado histórias incríveis de transformação, de superação, e a gente agradece muito por ela estar aqui compartilhando um pouco dessas histórias todas com a gente. Nós vamos conduzir esse podcast para que cada convidado, paciente, ele se sinta muito à vontade e mostre o quanto a sua história pode impactar outras vidas. Então, vamos juntos? Vamos lá dar início a esse momento de verdade, de coragem, de inspiração. Para dar vida a esse podcast, eu recebo também, com muita honra, claro, a Alessandra Penariol, ou Leca para os íntimos, assim como eu, né? Ela é atleta e aceitou participar com a história dela, essa jornada que ela já vem aí desde o ano passado, dividir um pouco junto com a gente, para que vocês também aprendam a viver melhor, assim como ela está vivendo melhor. Leca, tudo bom? Seja bem-vinda, que honra, a mulher largou um pouco do mar para vir aqui. Obrigada, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, doutora Milena, Paty, muito bom lhe ver novamente, né, no podcast, e vai ser um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês, contando um pouco da minha história. Né? Ai, a gente vai amar, com certeza. A gente que conhece e você que está aí do outro lado que ainda não conhece. Doutora Milena, eu vou começar mais uma vez pela senhora. Claro, não vou chamar de senhora, não. Por você, porque essa cara de jovem não dá para ser uma senhora, né? Como é que foi receber Leca, uma atleta, lá no seu consultório? E por que foi que ela te procurou? Foi Leca, a gente se conheceu nessa mesa aqui. Exatamente aqui, nós três, né? Aqui, nós três. E daqui quase um ano atrás. Há quase um ano atrás, exatamente. Um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. E aí a gente, no dia, ela comentou que ela já tinha um acompanhamento, né? Eu acho que ela tem 2 médicos que acompanhavam ela. E pronto. Mas aí a gente teve uma afinidade muito grande. Aquele dia foi um dia muito especial aqui, né? A gente naquele podcast. E a coisa foi fluindo, tanto com você, Paty, quanto com Leca. E a gente ali no Instagram, nos bastidores, no privado, a gente ia conversando algumas coisas. E aí eu não me lembro exatamente como é que foi, mas ela começou a me fazer algumas perguntas. E eu me disponibilizei totalmente, como eu faço com todo mundo. Eu gosto muito. Hoje o Instagram tem essa facilidade, né, da gente fornecer informação, da gente servir, da gente ajudar o paciente já ali instantaneamente.
Então, ela tinha algumas dúvidas e ela começou. Aí eu perguntei, Leca, você quer alguma ajuda? Eu não te ofereci nada, porque você disse que já era acompanhada, e é muito bem acompanhada, mas ainda tinha algumas coisas que precisavam de ajuste. E ela estava passando por transformações e eu parei para ouvi-la. E aí a gente acabou combinando. Eu pedi alguns exames, ela foi lá no consultório. E impressionante como eu brinco. Eu digo, Leca, você leu o livro da menopausa. Ela chegou e o relato era assim, na primeira consulta. Doutora, eu já estou na menopausa. Abre aspas, né? Doutora, eu já estou na menopausa. Eu comecei a fazer reposição hormonal porque eu tinha muitos sintomas. Eu até deixo você falar. Mas o que chamava atenção? Ela dizia, eu estou há 8 meses usando um gel transdérmico, 8 meses, e eu não vejo melhora em nada. Aí eu peguei os exames dela, eu disse, me fala o que você sente. Ela falou, eu gosto de ouvir, né, ela falando, porque ela fala do jeitinho dela, exatamente o que ela estava sentindo, mas eu posso até comentar cada coisa depois. E no exame parecia que absolutamente nada tinha sido feito. Então eu dizia, Você Leca, já percebeu ali, as taxas dela estavam muito zeradas. Exatamente como o exame de antes dela usar. E ela já usava E ela já usava há 8 meses. Então, você pegar uma paciente que não teve melhora absolutamente nenhuma, nem clínica, nem laboratorial, apesar de ter começado a terapia de reposição hormonal. E eu ficava, Leca, não é possível. Você usa e vai nadar, você tá lavando esse gel, você passa o gel e lava. E lava. Não é possível, ela não absorvia. E aí foi quando a gente precisa sentar, porque a gente precisa aliviar, a gente precisa... Aí eu quero que você fale um pouco quais eram suas queixas, porque isso é importante, claro. né? E ela dizia, por isso que eu digo que esse podcast nasceu de uma vontade genuína dos pacientes, que ela dizia, doutora, a gente precisa falar sobre isso. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou levar essa informação, a voz do paciente, para o outro paciente ouvir? Porque você cria uma empatia, E nada né? mais verdadeiro, né? Porque tá saindo do paciente. Do coração, da vontade. Ela diz assim, as mulheres precisam saber, porque eu estava desesperada. Ela já me disse isso mesmo uma vez. E eu não sabia que tinha jeito e minha vida mudou completamente. E eu sou uma mulher, me considero uma mulher culta, com acesso à informação e bem assistida. Bem assistida em termos de ginecologista, dermatologista. Eu tenho um médico nutrólogo que é um médico do esporte que me acompanha, bastante focado em suplementação pré-treino, intratreino e pós-treino, porque meus treinos são muito longos, né? E eu tô com ele há 5 anos, é um médico maravilhoso. Mas eu senti um pouco de falta de um entendimento da saúde da mulher como um todo, sabe? E aí eu me lembro perfeitamente como eu cheguei na doutora Milena, porque em janeiro de 2024 eu nadei 62 quilômetros Salvador, Morro de São Paulo. Eu tava simplesmente... mulher! Nossa, é incrível, de novo. Né? É incrível, Parabéns. né? Quando ela fala isso. Eu conto para as pessoas assim, mas você entende o que é isso? Ela começou a nadar. Que horas foi que você começou a nadar? 9 horas da manhã do 9 Porto horas da da Barra. manhã e acabou 9 horas da manhã do quase Eu dia, acompanhei o trecho, praticamente. porque o pessoal fez a transmissão ao vivo dessa travessia Foi. dela. Você Eu tem que acompanhei. enfatizar. Eu fui assim. dormir, acordei, a mulher tava nadando, que é eu nadei isso? 23 horas, 20 minutos e 22 segundos. Você tem Ô, tatuado isso, né? Qual a sua idade, hein? Eu tenho 51 anos, né? Quando eu nadei morro, eu tinha 49. Foi em janeiro de 24. E eu estava no auge da minha performance. Eu estava ótima. E aí, em abril de 2024, simplesmente 4 meses depois disso, eu comecei a me sentir muito mal mesmo. Foi um declínio. O que era que você sentia, Leca? Então, Fala especificamente. Pronto, eu comecei assim, ficar... Primeiro, os fogachos, né, são absurdos, assim, você molha a roupa da cama à noite, de você ter que levantar 3 horas da manhã e trocar tudo, porque parece que você fez xixi na cama. Trocar Desculpa falar travesseiro, assim, mas trocar lençol, é terrível mesmo. Tô falando que Os estamos nos fogachos. mesmos momentos. Os fogachos tive fogacho até... ainda não, mas os tudo fogachos bem. até você vai aprendendo a lidar com eles, mas assim, eu tinha coisas horríveis, tipo incontinência urinária. Horrível isso, né? Você tá no meio de uma reunião, 3 horas da tarde, de repente, né? Então, incontinência urinária, insônia. Eu sempre dormi super bem, não tenho problema nenhum para dormir.
simplesmente 1h da manhã eu acordava e nada me fazia voltar a dormir. E eu falava, meu Deus, eu preciso dormir, que amanhã minha rotina é muito puxada, né? E o principal, eu tinha dores articulares de chegar do trabalho em casa, deitar na cama e ficar chorando. Eu ligava para o meu técnico e Imagina. falava assim, ó, eu não tenho condição nenhuma de treinar, porque eu tô sentindo dor, eu tenho certeza que eu tô com fibromialgia. Devo estar com fibromialgia. Memória, não é que a gente tem falha de memória, a gente tem ausência, perde completamente. Eu me lembro que ela falava assim, na fábrica, porque Lê que é engenheira, né? E ela chegava na fábrica, ela dizia, o que eu acertei de manhã, de tarde, alguém vem me perguntar? Eu não Não lembro. lembrava. Não Mas lembrava. apagão mesmo, não é? E assim, de passar vergonha até da pessoa falar, não, falei com você 3 horas atrás, e você falar, não é possível. Você até ficar com vergonha de falar, não. Não, claro que você falou, claro, eu que me esqueci aqui Olha, muita essas coisa. dores que você sentia nas articulações, você fazia alguma ligação com o esporte, com a natação? Você imaginava o quê? Não, Que era eu, uma outra doença mesmo? eu Ela achei que achava fosse que era uma outra outro doença. CID. É. Como nós temos muitos, mais de 100 sintomas, as mulheres não relacionam a baixa hormonal. Então, são tantos sintomas e um dos mais comuns é a dor articular. A mulher acha que está envelhecendo, que está com E ainda, fibromialgia. a menopausa... A gente vai dando desculpa para as coisas e o óbvio, às Na vezes, cara. na cara. Então, a mulher chega tomando, como eu disse, ela chega... Você tinha um desânimo, né? Era Lê? Não, então, eu não me reconhecia mais. E ainda, eu estava num processo de perda de massa gorda, porque para morro eu precisei ganhar massa gorda. Para morro eu precisei engordar, ganhar massa gorda. Além da massa magra. Minha massa magra não pode mudar, porque eu preciso dela para nadar. Mas eu ganhei massa gorda para poder nadar 24 horas numa água, né? Fria, à noite a água esfria, vento, etc. Eu estava num processo de emagrecimento que eu vinha tranquilamente emagrecendo. Eu não só parei de emagrecer, como eu inflei. Eu fiquei com uma massa gorda, eu fiquei com peso maior do que 9 meses grávida dos meus 2 filhos. Ela chegou me dizendo isso. Eu e não o me desânimo que ela dizia, reconhecia. eu não me reconheço. Meus filhos entram no meu quarto e dizem, mãe, tem 2 semanas que você não vai nadar. É. E ela E a sua pense, vida é a pense o natação. olhinho, Meus pense o filhos olhinho, eu falam, me arrepio. Pense o olhinho de Leica chegar pra mim e dizer assim, doutora, minha vida é na água e eu não consigo ir nadar. Isso é E muito... meus filhos falavam assim, minha mãe, procura um médico, você tá com algum problema. Eu nunca vi acontecer isso com você. Porque eu sou a máquina da minha casa, né? A que dá Chegou a vida. pensar também em problemas mentais, Pensei, saúde. inclusive achei que eu estava em depressão. Falei, olha, nadei morro, concluí um grande sonho na minha vida. Pronto. Tá me faltando alguma coisa agora. E aí eu conheci vocês aqui nesse podcast e o tema foi esse. E aí eu falei, eu me identifiquei demais com a doutora Milena, comecei a consultar ela pelo direct do Instagram, logo ela me deu o WhatsApp e ela falou, vem no meu consultório. E eu fui em novembro, me lembro perfeitamente. Quando eu sentei na frente dela, eu falei, doutora, eu tenho certeza que eu estou em depressão. Tenho certeza. Doutora Milena, quando Leica chegou com interessante todos que esses eu me emociono sintomas. agora, Paty, porque é impressionante como você tem tantas mulheres negligenciadas. Isso é muito sério. Você tem, na pré-menopausa, você tem um aumento de ansiedade. A mulher passa a dormir mal e fica muito mais ansiosa e ganha peso. E nós somos, né? Tudo louca, tudo, né? Mulher tá envelhecendo, isso é normal. A mulher tá envelhecendo, é normal, tá ficando chata, né? Mulher velha chata. Então, isso depois, quando não é tratado, na menopausa, efetivamente vira depressão. E a mulher chega muitas vezes no meu consultório tomando antidepressivo, mas não é antidepressivo que ela precisa, né? Ela precisa Arrumar as taxas regular dela, né? os hormônios, porque Leica é uma atleta. Ela tinha uma alimentação maravilhosa. É isso que é muito doido na cabeça da gente. Um atleta a vida inteira. Olha, gente, a vida inteira. O que eu nadava... 4 meses a mulher se transformou. Muda. Foi. Total. E é impressionante, eu tenho às vezes paciente que eu digo isso. Eu digo, você faz o exame de uma mulher hoje, tá tudo normal. 3 meses depois, ela volta, franca menopausa. E vira.
É assim, às vezes acontece assim, às vezes a gente vê um declínio e às vezes você vê uma virada mesmo. Então, se você Como não foi esse trabalho sabe... que você fez com o Leica? Olha, aí eu me lembro perfeitamente. Ela me disse o seguinte na hora que eu disse pra ela: "Doutora, eu tenho certeza que eu tô em depressão". Ela falou assim: "Leca, o que tem de mulher na sua idade, no psiquiatra, tomando antidepressivo, e o que na verdade ela tem é um desequilíbrio hormonal, é imenso. Eu preciso ver seus exames, eu preciso te estudar e a gente vai conseguir equilibrar isso aí". E daí foi que eu voltei com todos os meus exames anteriores e com todos os novos que ela pediu. E aí não é exame de sangue só, é tudo. É tudo, ultrassom intravaginal, mamografia, Doppler mas de nossa, carótidas, mas fo densitometria isso aí. óssea. É ler você por inteiro, É, né? porque a gente precisa entender, né? Talvez por isso esses outros médicos não entendam as mulheres, porque só fica naquela. Não, você não tem nada. Não pede um exame mais aprofundado para saber de fato o que, E que o tem. Não vai na e o que causa. ela falava é assim: "Doutora, tudo bem que precisa de um ajuste, mas um ajuste de 8 meses é quase 1 ano que eu já tentei, eu já comecei a fazer a reposição. E por que que eu ainda continuo sofrendo com todos os sintomas?" Nada tinha melhorado há 8 Nada, meses. nada. E aí tem a parte que ela olhou tudo quando eu voltei lá, que aí já era dezembro. Bem, eu estava completamente inflamada, totalmente desprotegida, estradiol zerado, progesterona Zerado. zerado, minha testosterona, que a vida inteira foi ali 70, 80 para 100, até 100 estava 10, né? 10. É. Então, eu estava passando gel há 8 meses, desde abril, né? Por indicação do meu ginecologista, que na ocasião já disse: o gel não é o mais indicado para você. Porque eu acordo de manhã muito cedo e vou trabalhar. Eu trabalho no polo. Então, o gel ele tem horário. Se você perder aquele horário, já era. Eu chegava na fábrica, puxa, esqueci de passar o estradiol, e agora? Já foi. Ou então, eu passava estradiol e colocava a calça jeans, porque eu já estava entrando no ônibus. Que eu Fazia entro no, efeito na calça jeans. ou então, sábado e domingo, eu passo estradiol e vou nadar 10 horas, meu treino 10 horas no mar. Não, então ele falou, só que existia um preconceito grande meu relacionado a implante hormonal. Eu tinha muito preconceito em relação a isso, porque eu sou do mundo do esporte, eu vejo a mulherada colocar implante e virar homem, Mas né? essas mulheres colocam de forma irresponsável e somos Isso. chip da beleza Isso, para ter mais aí performance. a doutora foi me explicando tudo isso, foi trabalhando comigo, falando, Leca, o implante ele existe para 2 tipos de mulheres. Aquele problema no útero, A como é? endometriose. Endometriose e menopausa. Graças a Deus que a gestrinona foi criada e a gente consegue ajudar muitas mulheres com a endometriose, né? A gestrinona vem como uma medicação criada e ajudou muitas mulheres. E a gente entender que o implante é uma via. Então, assim como eu posso pegar uma substância, passar na pele, eu posso pegar outra substância, tomar via oral, eu posso pegar outra substância e colocar na veia, eu posso pegar outra substância e colocar intramuscular, eu posso pegar uma substância e colocar no subcutâneo via implante hormonal. Então, isso precisa ser entendido. Implante é uma via. O que eu vou colocar no implante é que é importante. Então, eu preciso pegar, assim como ela usava um gel, um hormônio bioidêntico feito mais próximo do que ela produzia, que foi uma ótima escolha, só que ela não estava absorvendo. Na hora que a gente sai de um estradiol em gel, uma outra forma mais segura, também bioidêntica, é eu fazer via implante. Eu não indicava para ela que ela fizesse via oral. Então, é mudar a via. Eu estou passando gel, não está chegando na sua célula. Você não melhorou, seu exame não melhorou, sua clínica não melhorou. Vamos entregar de outra forma para seu corpo. É só isso. E a gente vai ver. Usar individualizado. Eu costumo dizer que hormônio é igual a decoração chique. Menos é mais. E a gente vai adequando. Pode ser que a gente coloque uma dose e você não se sinta a melhor a 100%, mas a gente vai titulando, a gente vai testando qual é a sua dose. E é melhor a gente chegar à conclusão que precisa aumentar do que você ter efeitos colaterais. Eu sempre sou dessa escolha.
Ô, Mil, bacana que tem várias vias, como você falou, não é? Você pode tomar um comprimido, você pode passar um gel, você pode fazer um implante. A paciente Lembrando pode que, escolher. claro que é uma escolha a dois, né? Eu tenho que te explicar quais são as vantagens de cada uma, mas eu tenho que também te dizer o que eu não indico para você, ou o que eu prefiro não fazer. Por exemplo, eu não faço reposição hormonal via oral para paciente, porque os estudos mostram que aumenta um pouco o risco de trombose. Eu não tenho por que aumentar esse risco da paciente, já que eu tenho outras vias seguras. Ô, Leca, então a gente pode dizer que o hormônio te salvou, O doutora hormônio, eu Milena, e o posso hormônio te dizer salvaram. que o hormônio é vida. E eu me lembro exatamente como ela me convenceu de usar o implante. Ela mostrou meus exames lá em dezembro, disse: ó, você tá muito inflamada, nós vamos precisar te desinflamar também. Por isso que os suplementos que eu tomava a vida inteira já não estavam mais me ajudando. Eles me ajudaram minha vida inteira e não estavam mais por quê? Eu estava completamente inflamada. E ela começou a me explicar: olha, as dores articulares é a ausência de estradiol, sua insônia é a ausência de progesterona. Os hormônios são os responsáveis por fazer seu organismo trabalhar de forma correta, Harmônica, segura, real. harmônica. E aí ela falou: olha isso aqui, ó. Nos meus exames começou a aparecer risco cardiovascular. Imagina eu, Meu Deus. super saudável. Sim. Super E aí, por mesmo. que risco cardiovascular? Porque eu tô zerada de estradiol há 8 meses, entende? Ou até antes. Ou se até bobear, antes. né? Então, assim, risco cardiovascular, pré-diabetes. Imagina, eu, Você? atleta, 50 Pois é. anos. Perdendo massa muscular, perdendo massa óssea. Bora explicar isso aí. Aí, quando depois ela que me terminar de mostrou contar. isso, aí eu falei: doutora, você me convenceu aqui, não tem, vamos colocar o implante. Coloquei o implante 30 de dezembro. Dia 18 de janeiro, eu nadei uma travessia no Rio São Francisco, 50 quilômetros, Sobradinho a Juazeiro, super bem. E no dia 30 de dezembro, eu falava para ela: doutora, eu acho que eu não vou conseguir nadar. Eu não tenho condição nenhuma de nadar. Nenhuma. São 50 quilômetros, doutora. Eu nadei 18 dias depois. Com folga. Com folga, bem, cheguei inteira. Então, eu já estou, inclusive, no segundo implante, porque é absorvível, dura 6 meses, né? Isso. Coloquei em dezembro, recoloquei agora em julho. E não existe mais para mim duas coisas na minha vida que não existe mais: ficar sem implante, ficar sem a doutora Milena. Ponto final. É linda. Você nadou também recentemente em Abrolhos, Nadei não em foi? Abrolhos agora em Foi a julho. Foi a volta ali? Foi? Eu dei a volta no arquipélago de Abrolhos. Ai, Eu que fui delícia. convidada a fazer esse nado, né? Foi uma natação assim incrível, uma conexão divina muito grande. É um lugar muito bonito, natureza exuberante, né? E a gente fez todo o nado com autorização da ICMBio, que é o fiscal do Parque Marinho de Abrolhos. Poucos marinheiros moram ali, né? Poucos, a gente ficou embarcado o É, tempo quando eu estive lá todo. também, fui embarcada. E foi no 4º dia embarcado que a ICMBio liberou o nosso nado. Tinha questão de vento, ondulação, o mar estava bastante agitado. Também questões relacionadas à família de baleias, muitas Foi baleias. bem na época, Foi né? bem na época. E quando eles liberaram o nado, foi uma coisa assim... não foi um nado muito grande para mim, 10 quilômetros, né? Eu nadei por 3 horas Chega aí, e poucos Milena. minutos. 10 quilômetros nadando. 3 horas nadando. Coisa Mas, assim, pouca. Besteira. Assim, eu voltei a ser eu mesma. Como foi essa Voltei. natação Isso ela de fala. Abrolhos? Se reconhecer, né? Eu Isso me ela reconheci falava. em mim. Eu tava... voltei a me reconhecer. Eu não me reconhecia. É lindo quando o Leca fala isso. Eu me emociono. Agora, quando ela fala: eu não vi você, doutora, é muito engraçado. Eu não posso viajar, viu? Vou te avisar logo que sexta eu já vou. Sexta eu vou viajar, viu? Sexta eu vou viajar, Quando ela calma. posta no Stories aquele bambuzal do aeroporto, eu Ah, fico o até com coração já taquicardia. Muito linda. Ela me manda direct: doutora, que dia a senhora vai voltar? Porque eu falo: gente, como é que ela tem que viajar se terça-feira eu tô lá, meu Deus do céu? Aí ela fala: não, é só o final de semana. Às vezes eu gravo um story só pra ela. Eu volto, a agenda amanhã tá normal. Muito engraçada. Ela manda. Linda. Muita mulher, a Leica até falou que tem ainda muito medo, né, de fazer implante, de fazer a reposição hormonal. A gente sabe que existem estudos hoje que tiram toda essa maluquice aí da cabeça, que antigamente a gente sabe que era A gente testado em teve, bicho, né, em teve animal, exatamente. urina de égua. Urina de égua grávida. Era Isso. dali que era tirado o estradiol. Tira esse medo E dessas mulheres não deu hoje. certo, né? E não deu certo. Só que foi um
estudo, o WHI, que foi feito de uma forma errada, com a substância errada, conduzido de forma errada, que precisou ser suspenso, e teve um bocado de consequência, e ficou essa névoa, que trouxe muito atraso para as mulheres. Porque muitas vezes, até hoje, você precisa sentar, trazer todos os estudos atuais que trabalham com os hormônios bioidênticos, seguros e que nos protegem. Então, a gente precisa trazer informação, é nossa obrigação trazer informação e acabar com essa névoa que confunde e atrasa. Porque é triste você ver uma mulher, imagine se ela fosse uma mulher que não se permitisse fazer, a vida dela ia acabar. A vida de atleta dela ia acabar. Como é que ela conseguia? Se ela não conseguia nadar, se ela tinha dores articulares. Aí seria depressão mesmo. Se ela já tinha Não, depressão, e aí eu dores começo a ter risco articulares. cardiovascular. Aí não dá mesmo para nadar 50 quilômetros, 60 quilômetros. Então, a gente traz isso porque a mulher aumenta o risco. Quando fala em fogachos, né? Eu gosto sempre de dizer, eu adoro um termo que uma vez eu botei numa reportagem, uma paciente que disse, eu não esperei o segundo fogacho para procurar um médico. E essa deve ser a atitude da mulher. Porque o fogacho, eu brinco, ele frita neurônio e ele acaba osso. Então, os estudos mostram, falando de uma forma muito leiga, os estudos mostram que quanto mais fogachos, cada fogacho você vai perdendo massa cerebral, massa encefálica, e você vai perdendo massa óssea. Então, isso é sério. A gente precisa entender que a mulher, quando perde o estradiol, ela se desprotege, ela tira a proteção cardiovascular, ela infarta mais, ela tem mais AVC. Por isso hoje tem muito mais mulher infartando do que homem. Ela tem mais demência, ela tem muitas outras consequências. Gente, sem estradiol, a fase de sem estradiol, depois da menopausa, em que as mulheres ficam depressivas, a gente tem muito suicídio. A gente acabou de passar por um mês, a gente precisa falar sobre isso. Isso é sério. Então, na hora que um médico não tem preparo, porque a gente tem muita coisa errada. Doutora, aí uma pergunta que sempre me fazem. Toda mulher precisa repor hormônio? Sim. Precisa, sim. Mesmo as não sintomáticas, porque tudo está acontecendo dentro dela. Tem as felizardas, que não tem o tal do fogacho, que de repente não tem ressecamento, que pode não ter os sintomas mais expressivos, São quantos incômodos. sintomas, né? Mais de 100, né, que Mais você de falou. 100. Eu acho que eu tive Imagine. todos, com certeza. Ela leu o livro. Ela leu o livro. A mulher tive dizer todos, que Paty. não tem sintoma nenhum. Porque da ela não menopausa. associou. Porque é isso que a gente estava dizendo. Ela está tendo dor articular e ela não sabe que é a baixa do estradiol, que é a Artrite, menopausa, mas artrose, é não sei o quê. a idade. Então, na hora que você tem, independente de ter sintoma ou não, você aumenta o estradiol, é o maior sensibilizador do receptor da insulina. Então, a mulher na menopausa vai tender a ter mais diabetes. Então, é tanta coisa que está acontecendo e aumentando o seu risco cardiovascular. Então, toda mulher precisa, sim. Agora, todas podem fazer? Nem sempre. Só que toda mulher precisa ser avaliada individualmente. Você não pode pegar o gelzinho da vizinha e começar a usar. Existe indicação da mulher que tem útero, da mulher que não tem útero, como é que a gente faz, como é que não faz. Ok, dose, como fazer. Você vê que para ela o gel não surtiu efeito, mas tem muitas que se resolvem com gel e tá ok. Então, a gente precisa individualizar, mas a gente também precisa entender que existem contraindicações formais. E que, às vezes, o médico tem na cabeça dele, doutora, quantas eu recebo? Desde a época que eu estava lá fazendo ultrassom, doutora, eu tenho esse cisto aí, então eu não posso nunca fazer reposição hormonal, né? Minha mãe teve câncer Aonde de mama. está escrito que cisto contraindica? Quem escreveu está em qual consenso? Porque nós temos guidelines, nós temos consensos das sociedades médicas em todo o mundo escrevendo aquelas mulheres que não devem fazer. Mas aí chega uma história, por exemplo, uma paciente que tem uma mãe que teve câncer. Essa paciente pode fazer reposição? Pode. Não está escrito em lugar nenhum. Óbvio que eu vou individualizar. É um câncer familiar?
qual é a sua história, com quanto... Mas o médico que está aqui desse lado, ai meu Deus, a mãe dela teve. Então eu não vou fazer, não faça não, viu? Não está escrito. O medo é do médico de assumir essa responsabilidade. Mas você tem que ter responsabilidade de dizer, eu não me sinto à vontade, eu não quero, eu não sei, eu não tenho segurança, procure outro. Porque no momento que você está abrindo mão de dar a reposição hormonal para essa mulher, A vida, né? você também está assumindo quantos riscos? Dela infartar? Dela fraturar um fêmur e ficar em cima de uma cama? Dela ter um AVC? Dela ter depressão? Dela ter diabetes? Então, a responsabilidade é tanto para prescrever o hormônio quanto para contraindicar. Existem as contraindicações formais e a gente não pode criar. Eu não posso criar da minha cabeça, porque eu tenho medo. sua mãe teve? Eu acho melhor não, faça não. Não é assim, não é o que eu acho. Não é time de futebol. Ciência, né? Não é time de futebol. Você é a favor ou contra? Doutora, você é a favor ou contra a terapia de reposição hormonal? Não é time de futebol, é ciência. Eu sou uma escrava da ciência. O que é que a ciência diz sobre reposição hormonal feita hoje, na atualidade, com hormônio bioidêntico, que é bom para a mulher? Então, óbvio que eu sigo a ciência. Não é opinião. Ninguém me paga para eu dar minha opinião. Nem dos meus medos. Ninguém paga para eu dar minha opinião. Eu sou uma escrava da ciência. Quem é que vira a noite estudando? Quem é que viaja para estudar? Que passa, ela viaja né? muito para estudar, né? Eu fico com taquicardia, mas Milena eu entendo. É muito dedicada. Muito. Quem é Leca hoje? Hoje eu voltei a ser eu Olha mesma, como né? ela respondeu rápido. Hoje, rápido, pronto, de hoje pronto. eu sou a mesma de todos os anos anteriores. Eu fiquei um ano e meio... seu preparador fala o quê, hein, Leca? Não, então, eu voltei a nadar como se eu tivesse... com meus tempos... eu tô mais forte que antes de Morro de São Paulo, nadando. Mais forte. Porque quando a gente está nadando, quando a gente está treinando, tem as tomadas de tempo, né? As séries que a gente tem que fazer. E como eu treino muito há muitos anos, eu tenho esses tempos todos registrados, né? Inclusive na minha cabeça. E hoje eu tô nadando melhor que antes. Eu voltei a ser eu mesma, pessoa positiva, bem-humorada. Não tenho dor nenhuma, não tenho fogacho, não tenho dor nenhuma articular, não tenho incontinência urinária, não tenho insônia, tô dormindo super bem, né? Então, o sono é fundamental para eu conseguir manter a minha rotina, que é bem puxada durante o dia, e estar descansada para cumprir minha rotina de mãe, dona de casa, engenheira de chão de fábrica e nadadora de longas distâncias, de águas abertas, né? Então, hoje sou hormônio é vida, hoje eu voltei a ser eu mesma. Se reconhecer, né? Me reconheço. Eu me lembro dela falando isso. Meus filhos falam, minha mãe, agora você voltou a ser você mesma. E aí, quando uma mãe que ouviu, mãe, o que está acontecendo? Procure um médico, a gente não está ali reconhecendo mais. Quando seu filho hoje diz, pô, minha mãe, que massa, você voltou a ser quem você era. É assim, uma felicidade enorme, porque eu digo que a doutora Milena me tirou do buraco mesmo, do fundo do poço. Eu estava no fundo do poço, eu não via luz no final do túnel, sabe? Eu não sabia. E ela, como eu falei, hoje eu não vivo mais sem implante e sem a doutora Milena. Não vivo. Doutora Milena. Riqueza. Como é que sabe você... que ela... Essa evolução, né, Angélica? O que mais te marcou, assim, todo o processo? Isso que ela fala para mim é muito marcante, Paty. Quando ela diz, eu vi no olho daquela paciente, na hora que senta no meu consultório, e parece que diz assim, porque às vezes você vê a mulher se entregar. Eu me entreguei ali, eu quase chorei ali na frente dela. Acho até que caiu lágrima no meu olho. Porque você chega arrasada. E muitas desistem. Muitas, Paty, começa perdem. E para? Não, muitas desistem quando a paciente chega com todos aqueles sintomas e que ela não reconhece ou ela não acha um tratamento adequado, ela não consegue ajustar, porque ela já tinha tentado um tratamento que foi sem sucesso no início, ok. Nenhum médico é obrigado a acertar de primeira, mas a gente tem que ir tentando até conseguir, a gente tem que conseguir, porque é possível. Então, para devolver a vida a essa mulher, a gente foi muito, parece que a gente sai da vida reprodutiva e a gente deixa de ser produtiva. Isso a gente não pode aceitar. Então você vê uma mulher linda, forte, atleta, mãe,
com tantas vitórias, chegar desnuda na sua frente dizendo, eu acho que você começa a desistir. Paty, com esses relatos, uma mulher que trabalha, que leva à frente uma fábrica, que tem tantas responsabilidades, daqui a pouco ela não tem memória. Tantos homens. Daqui a pouco ela não tem memória, daqui a pouco ela não tem memória, daqui a pouco ela não tem isso. E você vai perdendo sua capacidade produtiva. E daqui a pouco muitas perdem o emprego. Aí você fica depressiva em cima de uma cama, você não tem libido, você tem ressecamento, Perde daqui o a marido, pouco perde o perde emprego, o perde amigo. Eu marido. esqueci de os falar amigos. isso. Gente, eu não tinha vontade nem de abraçar meus filhos, quanto mais de um homem. Eu não tinha Você não tinha isso. nada. Não, hoje... Não precisa Hoje já- responder, né, doutora? Só eu sei. Deixa acabar o caso. Hoje- Mas ela tá feliz, o olho tá Tô. brilhando. Mas é impressionante, sabe que eu vejo isso? Eu tenho algumas pacientes que me dizem assim, ele tava me paquerando. Tipo assim, ele é louco? Com nojo até. Com assim, né? nojo, eu ouço isso de pacientes, tipo assim, ele é louco? Deixa eu falar minha história, assim, chegou um momento, né, que o marido tava, poxa, que eu. Eu falei, cara, eu te contei pra doutora Milena, não sei, acho que alguma coisa, sabe, foi assim na minha cabeça, comecei a chorar sem parar. E aí ele chegou do meu lado e falou assim, parou a brincadeira, a partir de agora eu entendi que esse negócio é muito sério. É. Eu já comecei a É. estudar. Eu imploro que todos os homens, Tenham maridos, essa- namorados, noivos, pais, o que for, Filhos. estudem, leiam um pouquinho, assista esse A podcast. informação é importante, né? Demais. Eu até falei pra Demais. doutora, né? Não é porque Que a gente tá sem se entender. Imagine o outro, que é homem, que não sabe nem o que é isso. Às vezes acha que é charme. Se você tá... Será que não quer mais nada comigo? Será É. que tá com outra pessoa? Quer separar? Passa Será? muita O que coisa será? na cabeça. E aí, depois que você fica bem, passa mais coisa ainda na cabeça. Tô com 51 anos, mas eu tenho muitos sonhos. Muitos Coisa sonhos que eu vou linda. realizar Olha que ainda. coisa Vai, linda. né? Olha que coisa E hoje linda. em dia, a idade média, né? A vida útil média do ser humano aumentou, tá 75 anos, 74. Oxe, enfim. bota lá pra 100. Então, e eu pretendo nadar pelo menos até os 100 anos, Ai, em que águas coisa abertas, linda. não é em piscina, não. Então, eu precisava disso, né? Eu precisava resolver. Voltar a sonhar, né? Voltar Você a tira uma sonhar. mulher que disse, será que eu não tenho mais nada pra fazer na vida? Será que acabou pra mim? Quem tava assim também? E não é porque eu deixei de ter uma vida reprodutiva que eu não posso ser uma pessoa produtiva, uma mulher produtiva, né, doutora? A gente falou Sim. sobre isso, que você comentou Sim, até sim. agora, né? Eu apenas deixei de reproduzir. E tá Deixa- ok. né? Tá Mas tudo bem, já tem prole constituída. Já tem os filhos. Vamos agora viver outras coisas, né? Continua como mãe, mas você vê que nem como mãe ela estava conseguindo exercer o papel de mãe, o papel de trabalhadora, de engenheira, de nadadora, de atleta, de mulher. A gente para de se reconhecer. Porque fica A gente tudo. não quer saber de nada, de nem da nada. gente E como mesmo, né? eu nunca tive problema hormonal, eu nunca tive assim, problema de tireoide, eu nunca tive problema hormonal, então eu nunca havia passado por tamanho impacto na minha vida. Na sua E saúde. de uma vez, né? Então, de repente, como eu falei, em janeiro de 24 eu estava no auge, nadei 62 quilômetros, fui reconhecida no meu mundo, né, de maratonas de águas abertas como uma referência. Hoje eu tenho o maior nado feminino homologado no Brasil. Dali 4 meses eu não me reconhecia mais. Não me reconhecia Como é mais. abrupto, né? Como eu disse, eu tive Rápido. todos os sintomas. Eu acho que eu tive os 100 sintomas aí da menopausa. Ela com leu o certeza. livro. Ela Eu leu o com livro. Ela certeza chegou lá e eu tive. disse, com certeza ela leu. E é isso. Como o fogacho é muito característico e todo mundo sabe que o fogacho é menopausa ou pré-menopausa, Foi fácil você para reconhecer. mim o fogacho foi fácil. Só que o resto, eu não sabia Que é pouco dores falado. articulares. Eu sempre não digo, sabia isso que é dores muito articulares, negligenciado, né? Eu não sabia que insônia era de menopausa. Eu não sabia que incontinência urinária. Eu achava que a incontinência urinária é porque eu estava nadando muito. Eu tô nadando muito. Olha a ligação tô com A que a problema gente na minha faz. bexiga. criando as desculpas e as respostas. E a gente confunde até, de repente, um médico menos experiente que não consegue identificar que aquilo é falta de hormônio. Vem cá, quando é que a mulher deve procurar, assim, eu preciso me cuidar porque minha menopausa vai chegar, sei lá, nos 40, 45, Paty, a não gente sei. tem uma alguma- transição menopausal. Hoje existem muitas nomenclaturas, né? Então eu vou falar assim, a fase antes da menopausa, muitas vezes, olha o estresse vindo de novo.
Quando a gente fala de uma cascata hormonal, vou falar rapidinho. Quando a gente fala de uma cascata hormonal, que começou lá no colesterol, se a gente vai pegar a fisiopatologia da coisa. Para eu fazer cortisol, eu gasto progesterona. Então, os hormônios estão aqui. Para eu me estressar, eu gasto. Sim. A gente tem um tipo de pré-menopausa, a gente tem um climatério, a gente tem, às vezes, sintomas, porque a progesterona cai de tanto cortisol que ela está produzindo. Então, essa progesterona é desviada e ela acaba ficando... O estradiol fica predominante em relação à progesterona, porque ela gastou, consumiu. Então, por vários motivos de uma vida moderna, de uma vida estressada, ó, a gente falando de novo do bendito do cortisol, que tem que ser olhado, observado, não só como, eu quero a caneta para emagrecer, eu quero a facilidade, para de falar desse negócio de estresse, porque estresse todo mundo tá. Não é obrigado a ir com a manada. Observa, dá para fazer diferente. Então, na hora, antes a gente tinha, às vezes, 1 ano de pré-menopausa. Hoje, a gente tem mulheres que estão arrastando aí 10 anos. Nossa, é muito tempo. Nossa, gente, Uma década. desesperador. Uma década, porque a gente vê a partir dos desesperador. 35, mais ou menos, para a gente começar, já que você fez uma pergunta direta. Às vezes, a partir dos 35, a gente tem mulheres que começam a ter sintomas de uma baixa de progesterona, que também traz muitos sintomas que eu falei, que são dormir mal, você começa a dormir mal, você começa a ficar mais edemaciada, você começa a ter mais celulite, você começa a ficar com mais barriga. gordura na barriga, você começa a ficar estressada, ansiosa, e ninguém tá falando em menopausa. Essa mulher é muito mal assistida. Ou então ela tá louca na cabeça de muita Sim. gente. Aí ela começa a tomar remédio para controlar todos os sintomas. Aí ela chega no consultório tomando um dito ansiolítico, ela chega tomando um remédio para dormir, um Rivotril da vida, que acaba com a memória. Aí você vai. Aí ela já não dorme, o remédio piora a memória dela, vira aquele carnaval. Então, a mulher negligenciada, mal conduzida, durante 10 anos... Depois, ela só é ouvida, muitas vezes, quando efetivamente a menstruação falha, para. Aí ela acha que agora tá na hora de procurar um médico. Já sofreu que foi o que aconteceu tanto. Muito. Já perdeu o emprego, já perdeu o marido, já perdeu a vontade de viver. Tanta coisa que acontece, já perdeu a forma do corpo, não se reconhece mais. Nossa, eu inflei, foi uma coisa horrorosa. E agora, né, eu já tô indo pro 2º implante, emagrecendo direitinho, sem perder massa magra. A linda. E assim, também Massa importante magra, massa falar, óssea, composição corporal. doutora Milena, performance. no meu caso, de 3 em 3 semanas eu tô lá fazendo bioimpedância, fazendo os controles. Ela pede exame direto, pelo menos 3 em 3 meses, tô fazendo os exames, vou levar para ela ver, né? Então, me cuido muito, até por conta do esporte que eu faço, de endurance. Eu faço check-up 2 vezes no ano, não é um. E ainda, como eu sou engenheira de chão de fábrica, ainda tenho que fazer o check-up lá na fábrica. Enfim, eu me cuido muito. E a doutora, ela pede isso. Essa parte é importante. E a gente conseguiu mudar muita coisa, não foi, Leca? Essa Muito. união, Era uma paciente e médico, uma segurando na mão Tem da que outra. ter. Então, Tem que esses ter. exames agora, doutora, tem Como uma foi semana que ou 2 ela foi no ginecologista, como foi que ele falou? assim, ele olhou meus exames e falou, você está hormonalmente perfeita. Olha! Pois é, Parabéns. E a muito doutora legal falou isso, pra mim, né? olha, eu sou super CDF. E, inclusive, fui aluna do seu ginecologista. Então, leve pra ele e o que ele falar, eu vou obedecer. Aí eu peguei e devolvi pra ela. Olha, Muito ele linda, disse que eu estou muito linda. hormonalmente perfeita. Pois é. Então, é lindo você ver a transformação de uma mulher que chega entregue e hoje diz, eu tenho vida. E assim, importante falar, eu tô já no 2º implante, eu não virei homem, eu não tô com voz de homem, eu não tenho Tem barba. barba, eu não tenho espinha. E meus valores hormonais estão de mulher. Então, foi também o que a doutora me explicou. Olha, suas amigas estão parecendo homem porque elas estão botando anabolizante, porque elas estão botando testosterona de E tá homem. ficando com voz de travesti, Porque né? existem, né? Como eu digo, a gente pode, eu quero te trazer para o seu normal. Isso é importante. Às vezes a mulher chega, doutora, eu tô sem libido. Ok, vamos pro seu basal. Como era a sua libido quando você tinha 25 anos?
Porque às vezes a mulher quer uma coisa que ela nunca nem teve. Nem sabe como é. Então você não quer transformar, eu não quero transformar nenhuma paciente em uma coisa que ela nunca foi. Eu quero te trazer para o seu normal. Então a gente precisa tatear isso dentro de uma realidade, né? Não é virar, você não vai virar outra pessoa. Tem coisa que pode melhorar e a gente vai melhorar e a gente vai trabalhar para isso. Cada né? caso é um caso, a gente sempre tá E falando. cada caso é um caso, e assim, as minhas amigas são felizes assim, tá tudo bem. Cada um com a sua Isso. felicidade. Cada Elas um também tem- estão acompanhadas Cada por um médicos, busca uma né? coisa e cada um tem um médico que vai propor, né? Porque realmente vai ter paciente que vai chegar e que vai me pedir. Teve uma que sentou na minha frente, eu quero hormônio de cavalo. Eu, opa, Oi? tá no lugar errado. Tchau. Não vou poder fazer isso por você. E Então- assim, eu sou a mais velha das minhas amigas, né? Eu tenho amigas bem mais novas. E eu tô divulgando isso. Eu tô com uma missão de fazê-las entenderem que, de repente, elas... 40 anos já tá no climatério. Olha aí. Fiquem atentas. Coisa Daqui a maravilhosa, pouco tá né? na perimenopausa. Porque eu estudo também. Ela né? é Eu gosto linda. de Você vê estudar. que ela sabe Eu que sou a engenheira, mas eu progesterona, gosto. que o estradiol, ela é o que eu falo, ela... E o bacana é que ela Propaga. multiplica, né? É. As Ela informações propaga, ela pras multiplica. amigas, explica o que E é. ela a partir dizia, dos doutora, a 40 gente vai. precisa falar sobre isso. Precisa. Quanto tempo que Leica falava Nossa. isso no consultório? Doutora, eu preciso, Eu que acho porque que ficava cobrando no eu podcast. ganhei vida. As mulheres precisam saber podcast. que é possível sair da cama, sair da depressão, parar de ter dor articular. Doutora, a gente precisa contar isso. Ó, me arrepio, eu acho lindo. Contamos. Não, essas né? dores, gente, eu ficava chorando na cama, de lágrima mesmo, de lágrima. Eu não sou de chorar, não sou uma pessoa de chorar, não. Eu chorava de dor, eu falava, não é possível, o que está acontecendo comigo? Então, é preciso estar atento aos sintomas e procurar um acompanhamento médico. Leca, eu fiquei aqui com o coração Uhum. batendo forte, cheio de amor mesmo, vendo suas declarações em Oh. relação a esse assunto com a doutora Milena. É. Eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora Uhum. para outras mulheres diante de tudo que você passou e quem você é hoje. Bem, o que eu posso dizer para as mulheres é: toda mulher se conhece perfeitamente, né? Ela está vivendo ali com ela há muitos anos, né? Então, fiquem atentas aos sintomas e procurem um acompanhamento médico, porque o hormônio é vida. Você está com desequilíbrio hormonal, não é normal. E o hormônio é vida. Você precisa viver. Viver para quê? Para realizar seus sonhos. Porque É sobre sonhos, né? é sobre sonhos É sempre e sobre sonhos. a mulher envelhecendo, ela vai deixar a fase reprodutiva dela, mas ela pode continuar produtiva, mesmo mais velha, Em mesmo todas na as menopausa. fases a gente pode performar, né? O que é performar? Você tem direito de, depois dos 50, ter uma vida sexual ativa? Sim, isso é vida. Você tem direito de trabalhar? Sim. A gente vai adequando tudo à idade, mas tudo pode ser feito com performance. Tudo pode ser feito muito próximo do que o que você fazia na sua melhor fase. Eu sou a prova viva, junto com o acompanhamento da doutora Milena, óbvio, sou a prova viva que idade é só um número. A gente não é a nossa idade, a gente é os nossos sonhos, a gente é a nossa energia. É isso que a gente é. Então, Idade é só um pegando número. esse gancho, idade é número, nós somos sonhos. Doutora Milena, que está transformando a vida de tantas pessoas. E eu não digo só mulheres, não, que temos entrevistado, um entrevistado homem que De peso. de peso. Que era não, é de peso. Era de peso. Vocês vão entender o que a gente está falando no próximo episódio. Eu queria que deixasse a mensagem também para as nossas amigas, amigos. Eu acho que Leica é muito marcante isso, de uma mulher chegar tão entregue, sem saber se seria possível voltar a ser, e com uma conversa, com avaliação, personalizando o tratamento. Em pouco tempo depois, em 3 semanas depois, Leica era aquela mesma menina, atleta, mãe, feliz, e resgatou, e é lindo de ver. E é lindo de ver, e eu fico muito feliz de participar do seu processo de coração. Com certeza, doutor, você é da minha família, tá? É que você não sabe ainda. Ela vai chorar. E eu tenho problema com injeção. Às vezes ela tem que colocar ferro na minha veia, né?
E aí eu tenho que pegar a mão da Helena. Ah, teve um dia que minha filha tava no consultório. Helena. Lindo. Aí eu fico a Helena aqui pra me dar a mão, gente. Helena chegou, tava no consultório, não sei se foi um dia de sábado que eu É, levei a foi Helena, sábado, não foi? sábado, foi sábado. E aí ela tava, isso também faz parte, né? Não é só hormônio. É, porque né? a doutora Uma vê pessoa vitaminas, uma vê pessoa- ferro, suplemento, tudo, Era uma não ferritina, é? sei lá, uma ferritina de Muito 10, uma baixa. coisa assim, muito baixa. Aí eu falei, como é que você vai nadar 50 quilômetros? E aí a Helena tava lá no consultório, e como foi, a Helena pegou, aí a Helena tava comendo uma castanha. Aí a Helena fez assim, eu disse, filha, ofereça. Aí ela foi pegar com a mão, eu disse, não, filha, não ofereça com a mão, eu ofereço o potinho. Ela, não, mas minha mão tá limpa. E depois ela viu minha angústia ali, ela veio, chegou e pegou e me deu pegou a a mão mão. assim, me segurou a mão pra eu ficar mais tranquila, né? Aí toda hora Linda. agora que eu vou ter alguma Cadê a injeção, eu Helena? falo, cadê a Helena, gente? É Cadê isso, a gente acaba criando Eu mesmo vou- uma Helena? família. eu Vira vou- família, vira E família. eu quero que a gente sempre lembre, a gente está falando muito forte dessa Leca de antes e para essa Leca de agora. E eu quero materializar isso com uma lembrança para você se lembrar quem você é e o seu potencial. Sempre você lembrar Oh, gente. o que você pode, Oh, que presente. Momento lindo. Obrigada. o que você Adoro. pode ser, todo o seu potencial e a mulher incrível que você é e você nunca nunca desistir, nunca esquecer quem você é. Lindo, doutor. Já tô achando linda aqui. Ai, gente, que coisa linda. Ai, tô até arrepiada. Não dá pra ver que eu tô de manga comprida. Ai, doutora, já vou pôr agora no meu Ai, dedo. que lindo. Vou Eu pôr digo, eu agora. chamo que é um amuleto, Leica. Explica o anel. Eu digo que é um Doutora, amuleto. ficou perfeito. Como você sabia, meu dedo? Mas não é pra Eu sei ficar tudo, perfeito, não. eu sei tudo de você. Eu digo, Leica, Ai, peraí. no dia que você, Dá pra no ver? dia que É um você, coração. Doutora, você não tem noção que eu amo coração. E Ah. amo prata. eu digo que é, Cor prata. ele também pode ser usado, Leica, e o intuito dele é que você use também em outro dedo. Por quê? Para você nunca esquecer. Sabe aquele dedo que às vezes você não está acostumado a colocar um anel? E você diz assim, Tipo esse do meio. que eu isso, uso mais pronto. nesse- Para você dizer assim, eu tô duvidando da minha capacidade, mas eu sei onde eu posso chegar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei a mulher que eu posso ser. Eu me reconheço. Para você nunca esquecer. Ai, amei, doutora, já vou usar. Pode não tirar nunca mais? Ah, Pode. linda, pode. Que momento lindo, viu? Gente, olha, como eu falei para vocês e como eu falo sempre, é só o começo de muitas conversas que vamos ter aqui e que vão te emocionar, eu tenho certeza. E mais do que isso, vão ensinar você a viver bem melhor, com saúde e sem estar dependendo de ninguém para nada. A gente se vê então no próximo episódio, Histórias Reais, Vidas Reais. Espero por vocês. Um beijo.